Fala galera, beleza? Mais uma vez estamos aqui com a nossa aula de História e na aula de História de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o mundo islâmico, a origem do islamismo, vamos falar sobre os muçulmanos. Então, vai se ajeitando aí na cadeira e solta a vinheta! O que você sabe sobre os árabes, os muçulmanos? Alguém já te perguntou isso? Talvez você só saiba aquilo que você vê na televisão. Mas na aula de hoje você vai aprender um pouco da história desse povo, dessa religião, como é que surgiu, quem foi Maomé, por que Maomé fez o que fez, como é que Maomé começou a divulgar essa religião. Então, segura aí que você vai aprender. Então, não sei se você é um estudante do 7º ano, está aí se preparando para a prova, ou só uma pessoa curiosa que gosta de história. Se você chegou até aqui, é porque você tem interesse em aprender. Então, vem comigo aqui para a tela que nós vamos aprender um pouco sobre a religião muçulmana, beleza? Vem comigo! Muito bem, já estamos aqui na tela. Então, vem comigo aí, vamos falar sobre as origens do mundo islâmico. Antes, porém, da gente entrar na parte histórica, da gente entender como é que surgiu essa religião, vamos falar aqui um pouquinho da região que é o cenário do nosso estudo de hoje. Estamos falando da Península Arábica, essa região que faz divisa aqui com a África e a Ásia, tá ok? Uma região conhecida como Oriente Médio, beleza? E na Península Arábica, nós temos aí algumas características que são importantes a gente levar em consideração. Antes de tudo, a gente precisa entender que é uma região que foi habitada há muito tempo atrás. Nos primórdios da humanidade, essa região foi habitada. Temos aí grupos diferenciados de povos que habitaram essa região. Os primeiros a chegarem aí na Arábia Saudita, ou na Península Arábica, como nós chamamos essa região, foram os chamados árabes puros, que eram aqueles descendentes de Sem, o filho de Noé, lá da história do dilúvio, que migraram para essa região e começaram a ocupar ali a região da Península Arábica. Junto com esses povos, depois migraram outros que falavam o mesmo idioma, mas não necessariamente eram descendentes de Sem. Esses nós chamamos de arabizados. Primeiro os árabes puros, depois os arabizados. Depois de um tempo, nós temos aí outro grupo de pessoas que migrou para essa região, que são os chamados moçárabes, que seriam descendentes de Ismael, o filho mais velho de Abraão. Então nós temos esses grupos de pessoas que começaram a habitar a Península Arábica. Muitos povos tiveram ali que enfrentar grandes dificuldades para se adaptar a essa região, porque é uma região desértica. Esses povos que viviam no deserto, nós chamamos eles de beduínos. E aí temos uma paisagem típica do deserto, o famoso oásis. Então perceba as dunas de areia e o lugar onde tem água realmente é um lugar muito precioso nessa região. Nessa outra imagem aqui a gente vê um dos típicos animais que são ali cuidados nessa região, bebendo água, um pouco de água que tem nesse lugar. Outra imagem a gente pode ver o meio de transporte mais utilizado no período que nós vamos estudar hoje, que é o camelo. O camelo é um animal que se adapta ao deserto, tem uma capacidade muito grande de armazenar água no seu organismo, e o camelo ele foi muito usado pelos povos da antiguidade, os povos da Idade Média e também os povos de hoje em dia. Olha só aí um grupo de beduínos, que são esses nômades que vivem no deserto. E olha que interessante essa imagem aqui, ó. Uma caravana sendo guiada por alguns homens e esses camelos levando mercadoria pelo deserto. Muito provavelmente, o personagem principal da nossa história de hoje, ele também fez algo parecido com isso, guiar caravanas. Tá ok? Mas vamos lá. O ponto de partida da nossa história é a cidade de Meca. Essa cidade que está apontada com a seta aí, perceba que ela fica próxima ao Mar Vermelho, próxima à região do Sudão e do Egito, que era uma região de rota comercial
Então a cidade de Meca, ela se tornou a cidade mais importante da Arábia Saudita ou da Península Arábica nesse período. E uma característica muito importante que a gente precisa saber é que Meca era uma cidade politeísta, ou seja, adorava vários deuses ali nessa região. Eu coloquei para vocês algumas imagens atuais da cidade de Meca. Olha que interessante essas fotografias. Perceba que essa é uma imagem do alto, né, que mostra a mesquita aonde há a peregrinação dos muçulmanos. Como é grande. Vou colocar outra imagem para você ver a quantidade de pessoas que visita Meca numa determinada época do ano. Tudo isso graças à religião. Ou seja, era uma cidade importante e continua sendo importante ali na Península Arábica, tá ok? Vamos ao nosso personagem principal? Vamos lá. Maomé, também conhecido como Mohammed. Maomé é a maneira aportuguesada de falar Mohammed, mas os dois estão corretos, ou Mohammed ou Maomé. Aqui a gente acaba falando mais Maomé, tá ok? Ele nasceu no ano 570, obviamente depois de Cristo, e por volta ali de 596 ele se casou. Por que é importante a gente falar aqui que ele se casou? O nome da esposa dele é Khadija. E note que tem uma informação importante aí, ó, viúva muito rica. É importante a gente falar isso porque antes disso a família de Maomé era uma família pobre. E sendo pobre, ele passou por algumas dificuldades. Pior ainda, pobre e ele era órfão. Perdeu seu pai antes mesmo de nascer, quando estava no ventre da sua mãe. Ainda criança, sua mãe morreu, ele vai morar com um avô, depois com um tio, aonde ele tem que trabalhar desde cedo, então ele aprendeu desde cedo como é que era a vida não era tão simples assim. Mas, jovem ainda, ele se casou com uma viúva, que era mais velha do que ele, alguns dizem que foi por interesse financeiro, nós não estávamos lá, não tem como saber. Fato é que, após ele ter casado com essa mulher, a vida dele melhorou. Com certeza, tá ok? A vida de Maomé melhorando faz com que ele não precise mais trabalhar. Ele agora tem ali o seu tempo para pensar em assuntos espirituais. Maomé era um cara impressionado com as religiões monoteístas, o cristianismo, o judaísmo. Nas suas viagens, levando caravanas pelo deserto, ele entrou em contato com esses grupos e achava interessante essa ideia de um Deus único, né? O Deus único. E ele tem ali alguns momentos em que ele se afasta do centro comercial, que é Meca, vai para as cavernas e fica meditando. De acordo com a tradição muçulmana, num desses períodos de meditação, o anjo Gabriel acaba aparecendo para Maomé e ele tem uma revelação. A revelação de que ele deveria levar uma mensagem. E essa mensagem era uma mensagem que ele tinha um desafio por trás dela. A mensagem é de que ele, Maomé, seria o último profeta de Deus, ou Alá, Deus em árabe, Alá. Ou seja, ele tinha que falar que só existe um Deus, esse Deus é Alá, e ele, Maomé, era o seu último profeta. Ele então começa a pregar para sua família, há uma conversão, os seus chegados também se convertem. A princípio, lá na cidade de Meca, não dão muito valor para essa pregação de Maomé, e ele acaba pregando cada vez mais e as pessoas vão recebendo essa mensagem e se convertendo, até que chama a atenção da população ali, e a população fala assim: opa, que história é essa? Um único Deus, essa cidade é uma cidade comercial, era um centro religioso da Arábia, muitas pessoas iam ali para Meca para poder fazer seus rituais religiosos, a adoração aos seus deuses, e Maomé vem com essa mensagem. É por isso que nessa tela aqui nós temos o ano 622, que esse ano fica marcado como o momento em que Maomé precisa fugir. Essa fuga de Maomé é chamada de Hégira. A Hégira, ela ficou conhecida também por ser o primeiro ano do calendário muçulmano, tá ok? E por que aconteceu essa fuga? Porque os poderosos da cidade queriam matar Maomé. Como assim? Esse cara tá pregando aqui na nossa cidade? Que isso aí, mano? Pregando aí, falando essas coisas aqui? Não, não pode não. Vamos matar esse cara. Uma solução bem simples, né? Olha só que interessante. Tá falando que não gosta, manda matar. Ainda bem que o mundo tá mudado, né? Não é mais assim. Enfim,
Maomé pega sua família e muda, cerca de 350 quilômetros de distância, vai para uma cidade chamada Yatreb. Essa cidade depois ela muda de nome, se torna Medina, que significa a cidade do profeta. E ali em Medina, Maomé ele passa a pregar para a cidade, se torna uma pessoa conhecida, converte, consegue muitos adeptos. Ele então começa a pensar o seguinte: posso usar isso a meu favor. Maomé junta um exército e passa a conquistar outras regiões, levando a mensagem que ele havia recebido do anjo. E olha só que interessante essa imagem aqui, a jihad, né? Falando em pregação, em conquista. A jihad é uma palavra do árabe que ela tem uma conotação hoje em dia como guerra santa, mas na verdade ela significa um esforço. Maomé acabou levando à força essa mensagem, mas era uma circunstância do período. Talvez a gente seja levado a pensar no terrorismo, mas no sentido religioso, a jihad seria o esforço que todo muçulmano tem que ter para lutar com seu próprio eu e o esforço para levar adiante a mensagem de Alá, tá ok? Então, esquece essa questão de que todo muçulmano é homem-bomba. Joga isso fora. Muito bem. Maomé, ele volta para Meca, ele conquista Meca, ele consegue unificar toda a Península Arábica sob a sua liderança e ele fica ali por mais ou menos 10 anos como líder religioso e político e militar. E aos 62 anos, no ano 632, ele morre. Depois que Maomé morre, temos aí que ver quem será o substituto. Algumas disputas acontecem, mas fato é que a mensagem de Maomé não morre junto com ele. Há uma expansão dessa mensagem. E a expansão islâmica, ela começou com Maomé dentro da Arábia e se propagou para outras regiões. Primeiramente ali nas regiões circunvizinhas do Oriente Médio ali, a região da Palestina, da Mesopotâmia, da antiga Pérsia, que ali hoje é o Irã. Essa propagação continuou ali, atravessou para a África, chegando até a Europa, cara. Olha só, essa mensagem com a liderança dos chamados califas, que eram líderes militares e também religiosos, ela alcançou até a região da Espanha, chegando na região da França. Essa expansão ela chega ali até a Europa, na Espanha. Toda a Espanha, Portugal, a Península Ibérica, ela é dominada pelos árabes muçulmanos ali. E os costumes, a religião, eles perpetuam nessa região. No ano 732, há algo importante, que é a Batalha de Poitiers, aonde ali os árabes querem adentrar ainda mais a Europa, na região dos francos. Porém, um líder militar chamado Carlos Martel, ele acaba resistindo a essa investida dos árabes, numa batalha que durou 7 dias. Então ali ele consegue vencer os árabes e freia este ímpeto árabe de se estender pela Europa. Mas a expansão islâmica continua para a região do Extremo Oriente, chegando inclusive até a China. Então o Império Islâmico, ele vai desde a Europa até o Extremo Oriente, chegando na China. Que império grande, meu irmão. Olha só que gigantesco, olha no mapa aí, ok? Vamos para frente, vamos lá. Bom, a religião islâmica. Vamos falar um pouquinho dessa religião que não é tão conhecida assim da maioria. Primeiramente, você precisa saber o quê? Que os muçulmanos têm algumas obrigações. 5 obrigações básicas, para ser mais exato. Vamos a elas, rapidamente aqui falar dessas obrigações. Muito bem, a primeira obrigação tem a ver com a fé. Todo muçulmano ele tem que acreditar que somente Alá é Deus e Maomé é o seu último profeta, ok? A fé em Alá e acreditar que esta mensagem que Alá queria transmitir, ele transmitiu através do seu profeta, o Maomé, beleza? Essa é uma obrigação. Se você for aí aluno do 7º ano, vai fazer prova, não se esqueça disso. Essas obrigações, elas são importantes. A segunda obrigação, a oração. E aqui ela não está em ordem de importância, tá, gente? São obrigações que eles têm que desenvolver ao longo da sua vida como crente do islamismo. A oração. Orar 5 vezes ao dia, e essa oração tem que ser voltada para Meca. A região de Meca fica na posição leste. Em determinadas horas do dia, o crente muçulmano ele tem que fazer as suas preces. Isso acontece durante 5 vezes ao dia, ok? Vamos à próxima.
tem a ver com a peregrinação, ter a mesma experiência que Maomé teve visitando a cidade natal de Maomé. Ou seja, todo muçulmano ele tem que ir a Meca anualmente ou ao menos uma vez na vida, dependendo das condições financeiras e de saúde da pessoa. Por isso que nós vimos naquela imagem, alguns momentos atrás, da cidade de Meca, a cidade tão cheia, tão lotada, porque é o período da peregrinação. No 12º mês do calendário muçulmano, há a peregrinação e a galera do mundo todo se desloca lá para Meca e eles fazem os seus rituais religiosos, ficam ali em volta deste cubo que você está vendo na imagem aí ao fundo, que é a Kaaba, que é algo milenar que já existe ali há muito tempo e ali existe uma grande quantidade de pessoas à peregrinação, ir a Meca pelo menos uma vez na vida. Beleza? Bora pro próximo. Olha só que interessante aí, ó. Talvez muitas pessoas não saibam disso. O tributo é o dever de separar parte da renda para ajudar os necessitados. Isso é uma coisa legal. Parte daquilo que a pessoa adquire com o seu trabalho, ela separa para ajudar as pessoas. Isso é muito interessante dessa religião. E por fim, a última obrigação aqui, que no meu ponto de vista é uma das obrigações que mais exige dos muçulmanos, é a questão do jejum. Eles precisam jejuar no mês de Ramadã, da alvorada ao pôr do sol. O Ramadã é o 9º mês do calendário muçulmano e eles têm que fazer esse jejum desde a hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe. Eles não ingerem alimentos. E aí, se você pretende viajar para algum país que tem aí a sua grande maioria cultura muçulmana, se prepara para não viajar nesse período, porque você pode ter algumas dificuldades aí. Beleza? Pegou os 5 pilares, as 5 obrigações dos muçulmanos, é isso daí, não tem erro, não tem segredo, basta você colocar na sua cabeça. Beleza? Vamos lá, que estamos terminando. Falando ainda da religião, nós temos 2 livros sagrados, o Alcorão e a Suna. O Alcorão são as palavras que Maomé pronunciou ao longo de 23 anos e essas palavras foram compiladas pelos seus servos, por pessoas leais a ele e escritas no livro, tá ok? Assim como os cristãos têm a Bíblia, assim como os judeus têm Tanakh, os muçulmanos têm o Alcorão, tá certo? E o Alcorão é o livro sagrado. Porém, existe um outro livro que é a Suna. A Suna é uma espécie de biografia feita pelos fiéis do islamismo com questões que não foram divulgadas no Alcorão. Detalhes da vida de Maomé tem na Suna. Só que esses 2 livros, eles acabam gerando aí uma controvérsia entre os muçulmanos espalhados pelo mundo. E nós temos aí 2 grupos de muçulmanos, os xiitas e os sunitas. Basicamente, esses grupos eles divergem em alguns pontos. Os sunitas são aqueles que, além de enxergarem o Alcorão como sendo um livro sagrado, eles também enxergam a Suna como um livro sagrado. Esse grupo, os sunitas, eles não necessariamente elegem os seus líderes pessoas que vieram da descendência de Maomé, ao contrário dos xiitas, que é um grupo mais radical, vamos assim dizer, e esse grupo ele não aceita a Suna como um livro sagrado e entende que os líderes do Islã, do islamismo, devem ser descendentes de Maomé. Então, esses grupos eles se chocam de vez em quando, tá ok? Mas todos eles acreditam que Maomé foi um grande profeta e que Alá é o único Deus. E para a gente fechar aqui, vamos falar um pouquinho do legado dos muçulmanos, coisas que eles deixaram culturalmente falando. Além da religião, os muçulmanos contribuíram muito para questões culturais. Uma das obras literárias mais conhecidas árabe, nós temos aí As Mil e Uma Noites, que é um compilado de várias histórias que eu aconselho você a procurar e conhecer essas histórias que são maravilhosas. Mas não somente isso, os muçulmanos eles eram avançados na matemática, sendo ali os responsáveis por criar a trigonometria e a álgebra, e também eram avançados em medicina, em química, em farmacologia, ou seja, era uma civilização que tinha muito potencial. Por algumas questões, acabou ali se tornando uma civilização secundária na história. Ela não teve o domínio que gostaria que tivesse. Beleza, gente? Pegou? Captou aí as informações? Segura aí que a gente já se encontra. E aí, esse vídeo ficou um pouco maior do que eu gostaria, mas você viu que são muitas informações
Tenho certeza que depois dessa aula você já vai sair por aí falando tudo que você sabe sobre o islamismo, vai contar para os seus amigos, vai falar para o seu pai, vai falar para sua mãe, vai falar com o seu professor. Cara, eu vi um vídeo muito louco sobre os muçulmanos. É isso daí. Passa para frente, não deixa de se inscrever no nosso canal, acessa aí o nosso canal para você ter mais novidades, tá ok? Curta esse vídeo, compartilhe, fica à vontade. A gente se encontra no nosso próximo vídeo. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!